já quase tradição, né? Começar com aquela bela dose de indignação matinal, e não poderia ser diferente, eu tenho certeza, aí vocês vão entender. Dessa vez, pessoal, um motorista de aplicativo chutou e derrubou uma idosa pelas costas, depois de ela sair do carro dela no Rio de Janeiro. E ele foi lá, uma vez detido, admitiu o real motivo dessa agressão, de uma covardia absoluta, né? E foi o farelo de biscoito no banco do carro. Beiro inacreditável, realmente é o sujeito que acaba falhando levemente, superficialmente, e o cara devolve com uma bazuca, uma desproporcionalidade absoluta, né, David? Não, um tremendo absurdo, né, Marinho? Muito bom dia a todos. Eu até ainda há pouco conversei com o delegado Ângelo Lages, que investiga esse caso. E o Lucas Felipe Scarneiro, de 26 anos, ele prestou depoimento e confessou que ficou irritado com a situação e justificou a tal atitude, que toma remédios de uso controlado. Por isso, ele se descontrolou emocionalmente e acabou promovendo essa agressão contra uma idosa de 68 anos. Tá boa, vamos ser sinceros, uma marmanjo de 26 anos agredindo brutalmente aí uma idosa, mais uma, né? Essa semana a galera decidiu, os doidos entre nós, a levar a covardia ao mais absoluto nível contra vários idosos aí, vários casos ao longo da semana, e só vai se agravando, né? Se o sujeito tem o mínimo de princípio desse tipo de transtorno, ele não pode, em sã consciência, está no ramo de prestação de serviço para o grande público, né, Jess? Não, sim, que tipo de transtorno é esse? Eu acho que é mais aquela justificativa em relação a uma situação em que ele está tentando se isentar de um grau de responsabilidade para falar, não, é que eu tenho um transtorno ético, né? Transtorno moral, meteu louco, totalmente absurdo, desproporcional, descontrole de raiva. Então, assim, o que a gente precisa entender? Ainda que, vamos supor que tem carros que tem uma plaquinha lá, não comer no carro, ela tenha desrespeitado, pede para parar. O nível, André, e você falou a palavra corretíssima, desproporcional. A ação dele é desproporcional, é muito violenta e machuca uma idosa. Ele agrediu uma idosa, não tem justificativa para isso. E cada vez mais nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, situações onde as pessoas se deixam ser controladas pelos impulsos selvagens, barbárie. Nós estamos vendo aí uma ascensão da barbaridade humana e não pelo impulso civilizatório de se controlar em relação a uma situação que você está com raiva. Isso é uma selva, uma pessoa dessa devia estar muitas vezes sem contato com a sociedade, porque tem que aprender a controlar a raiva. Para todo mundo que está sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio, para não restar dúvidas aqui, tá? A imagem choca qualquer um, tá? Um marmanjo, 26 anos, ele acaba saindo do carro dele e lança assim chega de voadora nas costas dessa senhora, num grau de, assim, numa força, numa violência, assim, aterrorizante. E o cara sai ali como se tivesse, de alguma maneira, conseguido o que ele queria e ter dado o troco que ele pretendia. Pepe, não dá para aceitar um negócio desse. É inaceitável e inacreditável também, né? Que uma pessoa chega ao ponto de agredir um idoso. Qualquer pessoa seria absurdo, né? Mas um idoso ainda, né? Pessoa que tem uma saúde fragilizada, de certa forma, pela idade, sob a justificativa que o farelo do biscoito que ela estava comendo sujou o carro. Isso mostra claramente a falta de empatia e a falta de tolerância e paciência das pessoas, né? E o mundo cada vez mais corrido, cada vez mais agressivo, e a gente vê cenas como essa se repetindo diuturnamente. Sim. E a explicação dele, que toma remédio controlado, talvez ele não tenha tomado remédio controlado, né? Talvez tenha sido o contrário, faltou remédio para ele se acalmar e não ter uma postura de animal, como ele fez nesse caso. Em depoimento à polícia também, claro. Marinho, ele disse que trabalha como Uber efetivamente há 1 ano e meio, ele tinha já o cadastro há 2 anos, mas efetivamente há 1 ano e meio. Ele disse que tinha acabado de começar a trabalhar por volta das 6 horas da tarde, quando pegou essa corrida de 6h30. Começou um grande temporal no Rio de Janeiro, ele também estava incomodado com essa situação e depois acabou provocando essa cena lamentável. Ele disse para a senhora limpar o banco, ela disse, você que está trabalhando, você que limpe. Mas claro que nada justifica a ação dele, né? Exatamente. Por mais que tenha sido, enfim, um pouquinho folgada e debochada, de novo, o cara veio com essa cena aqui. E para toda essa nação de taxistas, motoristas de aplicativo que nos ouvem, nos prestigiam dia após dia, a gente não tem a menor ilusão quanto ao fato de que vocês se submetem, né? São forçados, muitas vezes, a levar vários
passageiros que são gente da pior espécie, que acaba descontando a raiva, extravasando ali o ressentimento do dia a dia no próprio motorista como fosse um serviçal. Mas, de novo, tem que ter sangue frio, a pressão 12/8 ali para não descambar para uma insanidade dessa, né, Pepe? E é equiparável, né? Você falar da agressão verbal como agressão física. Eu até entendo que tem tipos de agressões verbais que machucam tanto quanto a agressão física. Mas esse tipo de agressão verbal, se ele se sentiu agredido com a palavra da pessoa que foi agredida, de que ele que está trabalhando, ele que limpe, não é? É inigualável, né? Não dá para comparar. Então você vê que realmente é uma questão problemática. O David colocou um ponto também importante, né? Ele tinha acabado de começar a trabalhar. Sim. Se ele tivesse 12 horas no trânsito pesado, tivesse chovendo, tivesse virado à noite, não era explicável, mas daria até para tentar entender, né? Mas não dá para você passar pano numa imagem como essa, não. Eu queria até propor aqui um aspecto maior nessa discussão, até porque, Jesse e David, toda a luta antimanicomial, como eles dizem, nas últimas muitas décadas, né? Essa humanização do tratamento psiquiátrico teve seus méritos, tá? Quebrou vários tabus, devolveu o mínimo de dignidade e também a maneira da pessoa retomar minimamente as rédeas da própria vida, mas, ao mesmo tempo, acho que disseminou a ideia de que qualquer um que é portador de transtornos que podem descambar para esse tipo de atitude podem viver tranquilamente entre nós na sociedade. Cenas como essa talvez não acendem novamente o debate, que talvez não seja bem assim? Eu acho que não é assim, mas eu não por causa dessa cena. Eu não vejo uma correlação tão direta, André. Até porque, pra mim, quando ele fala assim, eu uso um remédio controlado, ele pode usar, sei lá, sertralina, que é um remédio que abate a ansiedade, etc. Não necessariamente é um transtorno em que ele estaria numa condição de manicômio. Mas, de fato, existem condições dentro do Brasil. E o fim, a abordagem, a modificação que a gente vem... O que aconteceu, né, por conta de toda uma discussão que era errado, não sei o que lá, deixou muita gente que não tem condição numa situação muito difícil, que é que nem a família consegue ligar com essas pessoas mais e não pode mais ter aquele recurso que no passado podia. Agora, um detalhe nesse caso em específico, eu já passei mal no carro, e eu sei que uma empresa, uma companhia, o David mencionou a Uber, eles têm alguns protocolos de taxa de limpeza. Sim. Então, assim, nesse tipo de caso, ele tinha que ter tirado uma foto, acionado. Existe um protocolo que ele deve seguir. A partir do momento em que ele, por mais que ele tenha se sentido lesado, às vezes ela tratá-lo como um serviçal ou falar num tom que não agrada, mais uma vez, é um marco civilizatório. Se todo mundo que te magoar, que você achar um idiota, você meter uma voadora ou tentar bater, a gente virou uma barbaridade sem tamanho, né? Então, assim, a legalidade, tomar cuidado com essas coisas e mais, ele podia ter matado ela podia ter caído, batido a cabeça, é de uma imprudência desmedida. E pelas costas, né? Isso que causa mais irritação. Uma voadora ali, horrorosa. Mas eu digo, é difícil, a gente sempre toma toda a cautela do mundo aqui, vocês são testemunhas disso, pessoal, de não generalizar sempre. Mas esse caso concreto, esse caso específico, acho que prova sim, né, Pepe, de que simplesmente o convívio com um sujeito desse não é possível, muito menos num ramo de prestação de serviço ao grande público. Marinho, eu não sei que tipo de problemas psicológicos ele tem, né? Eu não sei que tipo de remédio controlado ele está tomando. Há vários casos que a maioria das pessoas consegue tomar remédio controlado e ter uma vida normal. Então, eu não acho que dá para demonizar também as pessoas no mundo contemporâneo, que é o mundo de pressão. E todo mundo, de certa forma, tem um pouco... algum tipo de problema psicológico, né? E alguns precisam tomar algum tipo de remédio para melhorar, seja a ansiedade, seja o nervosismo, a falta de atenção. Então, eu não demonizo quem tem problemas psiquiátricos nesse caso específico, não, né? Para mim, é o típico caso de uma pessoa querendo colocar... É covarde. O problema desse cara é que ele é covarde. Não tem remédio para isso. Porque exatamente, porque ele colocou a culpa no remédio controlado. Né? Não é porque ele tem problemas psiquiátricos, psicológicos, não. É porque se ele está na sociedade, andando aí, por aí, né, é porque ele pode conviver com a sociedade. Ele podia, né? Agora tem uma mácula sobre o caráter dele, sobre a vida dele. Espero que seja processado. Espero que a Uber tenha algum tipo de postura enérgica, esse tipo de coisa, porque a Uber tem que ter uma postura enérgica para fazer com que as pessoas não queiram fazer esse tipo de agressão para justificar qualquer outra medida, né? Então é por aí, Marinho. Eu acho que é por aí. Só para deixar bem claro... O Marmanjo aí conseguiu os 15 minutos de má fama dele e está aí escancarado
a bizarrice que a gente está diante. David? Só para deixar bem claro, o remédio é Depakote, ER 500mg. Ele usa diariamente, segundo ele, quando ele tem algum tipo de quadro de crise convulsiva. Bom, vamos chamar raiva e bipolaridade. Vamos chamar aqui remédio para isso, né? Vamos chamar aqui no VAR dos hipocondríacos para a gente entender exatamente qual é o objetivo, né, a função principal desse medicamento. Já vou até pedir para a Jess estar aí na cabine do VAR, até para a gente ter precisão. Mas o fato é o seguinte, ninguém é doido aqui de tentar não entender que muitos motoristas, o trânsito nas grandes metrópoles brasileiras é infernal, é o momento que você extravasa ali, fica nervoso, só que não justifica nada remotamente parecido com o que a gente está vendo aqui. Então, que isso seja um mau exemplo para ser evitado e servir de parâmetro nesse sentido, né? Jogo jogado, lamentável. Podemos seguir adiante, minha cara bancada? Podemos. Realmente é um remédio, consegui já. É um remédio para transtornos de mania, como bipolaridade. Mas assim, lembrando que bipolaridade é controlável, tem pessoas que fazem esse controle até mesmo, muitas vezes com psicoterapia também, e aqui é o depoimento dele, né? Eu sou um pouco cética sobre o cara que acaba vivenciando uma cena dessa e logo justifica que eu uso remédio. Sim. Eu uso um remédio, eu tava sem remédio, ou qualquer coisa desse tipo. Não acho que a gente deve enquadrar... Chamou o atestado. Boa. E eu acho que a gente não deve enquadrar todas as pessoas que fazem uso desse remédio, ou todas as pessoas que têm um possível transtorno que ele tenha, na mesma categoria. Eu acho que aí faltou muitas vezes humanidade, faltou marco civilizatório. Puramente imbecil nesse caso. Imbecil e que sofre as consequências sem rodeios aqui. Esse tem que ser o papo reto e a punição exemplar, ponto final.